Olá, sou o professor Flávio Cambellini. Vamos ver conservação da massa pela análise diferencial, ok? Antes de começarmos, vamos ver aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Então temos o eixo x, o y e o eixo z. Uma velocidade de uma partícula fluida, né, v, é igual a ui mais vj mais wk. Tá? U está na direção x, na direção v está na direção y, e w está na direção z. Tá? Entretanto, U é função de x, y, z e t. V é função de x, y, z e t. E W também, função de x, y, z e t. Tá? Então, precisa prestar atenção que U não varia só com o x, mas pode variar com qualquer uma das três coordenadas, além do tempo. Sistema de coordenadas cilíndricas. A ideia é a mesma. Tá? Temos o vetor velocidade, que temos a velocidade na direção radial, mais a velocidade θ na direção circunferencial, mais Vz na direção axial. Tá? Temos aqui o eixo x, y e z das coordenadas cartesianas. Agora, das coordenadas cilíndricas, temos o eixo na direção r, né, a direção radial, onde temos Vr, direção circunferencial, onde temos Vθ, e a direção axial, que temos Vz, coincide com o eixo z. Tá? E é a mesma coisa, né? A componente Vr é função de r, θ, z e t, Vθ é função de r, θ, z e t, tempo, Vz também, função de r, θ, z e t. Beleza? Bom, temos aqui a equação da conservação da massa na forma integral, nós fizemos um exemplo. Esse primeiro termo representa a variação da massa com o tempo dentro do volume de controle, e o segundo, o fluxo de massa através da superfície de controle desse próprio volume de controle, certo? Então, ó, vamos desenvolver o primeiro termo aqui, ó, tá? Essa integral aqui vai se transformar nessa derivada da densidade em relação ao tempo, tá? Vezes ΔV, né? Que na verdade é a derivada da massa, né? Que é ρdV, tá? Então, temos dρ dt, o dv, dx, dy, dz em coordenadas cartesianas. Ok? Então, tá aqui, ó, tá? Temos aqui um elemento de volume, dx, dy e dz. Tá? Isso aqui é para mostrar o fluxo de massa através da superfície. Então, nós temos a variação do fluxo de massa na direção x, que é o ρu, né? Mostra ele na face x mais ΔX, na posição x mais ΔX, e na posição x. A variação do fluxo de massa na direção y, tá? E o fluxo de massa na direção z. Então, nós vamos pegar todas essas variações, tá? Ó, vamos pegar, então, ó, analisando só o segundo número pelo volume diferencial, né, que é aquela integral de ρVdA. Nós vamos transformar essa integral num diferencial. Tá? Então, nós temos aqui a variação do fluxo de massa na direção x. Né? Então, aqui é o ρV vezes a área, mais a variação do fluxo de massa na direção y, tá? Vezes dx dz, que é a área perpendicular, mais a variação do fluxo de massa em w, tá? Vezes dx dy, que é a área. Vamos agora juntar o primeiro termo, lá que já foi deduzido, com esse do slide anterior, tá? Que esse aqui tudo é o fluxo de massa diferencial, né? Essa soma vai dar zero. Nós vamos dividir tudo por ΔX, ΔY, ΔZ. Percebam que esse termo vai ficar dividido por ΔX, o segundo termo por ΔY e o terceiro termo por ΔZ. E o primeiro vai ficar dρ dt. Olha aí, ó. Tá aí, ó. dρ dt, o primeiro termo ΔX dividido por ΔX, o segundo dividido por ΔY e o terceiro por ΔZ. Então, ó, dρ dt é igual, a gente vai aplicar limite, todos eles, tá? Limite de ΔX tendendo a zero do primeiro termo, o segundo termo ΔY tendendo a zero, e o terceiro termo ΔZ tendendo a zero, tá? Esse limite são as derivadas, então vai ficar derivada de ρ em relação a t, mais a derivada de ρ em relação a x, mais a derivada de ρv em relação a y, mais a derivada de ρw em relação a z, é igual a zero.
agora vamos arranjar os 3 últimos termos, tá? Aqueles termos lá que estão em coordenadas cartesianas vai virar esse divergente de ρ, ok? Então, dρ dt mais o divergente de ρ é igual a zero. Então, essa é a conservação da massa na forma diferencial, na forma geral. Se for escoamento em regime permanente, a derivada de ρ em relação a t é zero. Então, só vai ficar o divergente de ρ. Tá? Se o escoamento for incompressível, o ρ sai. Então, vai ficar o divergente da velocidade, simplesmente é igual a zero. Ok? Bom, então nós temos aqui a equação da conservação da massa na forma diferencial, geral, coordenadas cartesianas. Está aqui. Tá? dρ dt mais dρ dx mais dρv dy mais dρw dz. Tá? dρ é uma derivada parcial. Isso é igual a zero. Em coordenadas cilíndricas, nós temos essa expressão, derivada da densidade em relação ao tempo, mais 1 sobre r, derivada de ρ vezes r vezes vr em relação a r, mais 1 sobre r, derivada de ρv θ em relação a θ, mais a derivada de ρvz em relação a z, isso tudo é igual a zero. Tá? Aqui está a equação da conservação da massa em coordenadas cilíndricas já pronto, tá? Não precisamos deduzir. Então, temos aqui, voltando, né, a equação da conservação da massa em coordenadas cartesianas, tá? Se for o caso em regime permanente, dρ dt é igual a zero. Então, só vai sobrar o termo que dρ1, derivada de ρ1 em relação a x, mais derivada de ρv em relação a y, mais derivada de ρw em relação a z, igual a zero. Se o fluido for incompressível, então nós vamos ter du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero. Tá? Só o divergente da velocidade. O ρ fica de fora. Equação da conservação da massa em coordenadas cilíndricas. Está aqui o termo geral, ok? Se for em regime permanente, dρ dt é zero, então vai ficar 1 sobre r derivada de ρ vezes r vezes vr em relação a r, mais 1 sobre r vezes derivada de ρv θ em relação a θ, mais derivada de ρ vezes em relação a z. Tá? A soma disso é igual a zero. Se o fluido for incompressível, a densidade sai, né? Ela fica sendo igual a zero. Tá? Na verdade, ela é dividida por zero, que está aqui nesse tempo, sai das derivadas, passa para o outro lado, zero dividido por ρ dá zero. Então, vai ficar 1 sobre r vezes diferencial de r vezes vr em relação a r, mais 1 sobre r derivada de vθ em relação a θ, tá? Mais dvz dz igual a zero, ok? Então, está aí a parte teórica da conservação da massa, tá? Fazendo uma análise diferencial. Vamos ver o exemplo 3. Um campo de escoamento, velocidade é dado por. Tá? Quando fala campo de escoamento, estamos falando do vetor velocidade que ocorre numa determinada região. Tá? Então, essa velocidade é dada por x ao cubo sobre 3 mais yti, mais 2x menos y ao quadrado j na direção j, menos e que multiplica x ao quadrado menos 2 na direção k. Verifique se o escoamento é de fluido incompressível. Tá? Então, vamos lá. Solução. Como temos a velocidade em coordenadas cartesianas, vamos utilizar a equação dela, né, da continuidade, nessa mesma coordenada. Então, vai ficar du dx mais dv dy mais dw dz é igual a zero, ok? A velocidade u é igual a x ao cubo sobre 3 mais yt, a derivada de u em relação a x vai dar x ao quadrado, né? 3x ao quadrado sobre 3, que dá x ao quadrado, derivada de yt é zero, fica uma constante nesse caso, porque estamos derivando de x. V é igual a 2x menos y ao quadrado. Derivada de v em relação a y vai dar menos 2y. W menos e que multiplica x ao quadrado menos 2y. Então, derivada de w em relação a z vai dar menos x ao quadrado mais 2y, ok? Substituindo as derivadas na equação da continuidade, nós vamos ter x ao quadrado menos 2y menos x ao quadrado mais 2y é igual a zero. Então, 0 é igual a zero significa que aquele campo de velocidade, tá? Aquele escoamento é de fluido incompressível. Ok? Então, está aí o exemplo feito.
Vamos ver o exemplo 4. Seja um escoamento bidimensional em regime permanente de um fluido incompressível em que a componente x de velocidade é dada por U igual a 0,2x, sendo x em metros e U em metros por segundo. Determine a componente mais simples, a velocidade na direção y e a velocidade na forma vetorial. Solução, né? Então, nós vamos aplicar a equação da continuidade para um fluido incompressível, fica dx mais dv dy igual a zero, tá? Não tem o dw e dz porque no espaço é bidimensional. Aí nós vamos derivar a velocidade U em relação a x, né? U igual a 0,2x, du dx é igual a 0,2. E aí a gente substitui na equação da continuidade o 0,2 mais derivada de v em relação a y igual a zero. Então, dv dy vai ficar igual a menos 0,2. Diferencial de v é igual a menos 0,2 vezes o diferencial de y. Integrando o diferencial de v é igual a menos 0,2 vezes a integral do diferencial de y. Integral do diferencial de v, de dv, é v. Menos 0,2. A integral do diferencial de y é y. Mais a constante em função de x. Por quê? Porque a integração foi feita em y. Se nós derivarmos aqui, ó, tudo em relação a y, derivada de v em relação a y dá dv dy, derivada de menos 0,2y dá menos 0,2, e a derivada de c, que é função de x em relação a y, vai dar zero. Tá? E aí, a expressão mais simples é quando a constante é zero. Então, v é igual a menos 0,2y. E a velocidade na forma vetorial vai ser dada por v igual a 0,2xi menos 0,2yj. Tá? Então, está aí mais um exemplo de conservação da massa na forma diferencial. Agora vamos ver um exemplo de conservação da massa em coordenadas cilíndricas, análise diferencial. Então, ó, a componente de velocidade θ é dada por Vθ igual a menos 8 mais 0,4 sobre r quadrado, vezes tudo isso, né, vezes cosseno de θ. Determine a componente da velocidade r para o escoamento incompressível em regime permanente do plano se Vr de meio θ é igual a zero. Tá? Considere Vz igual a zero. Bom? Então, a componente da velocidade Vr, quando r é igual a meio e θ é igual a θ, vai valer zero. Então, ó, nós temos aqui a equação da continuidade da conservação da massa em coordenadas cilíndricas, tá bom? Regime permanente, dρ dt é zero, tá? Não tem a componente em z, então isso aqui também vai ser zero. Só vão sobrar os dois termos do meio. Bom, tá aqui, tá? Para fluido incompressível, nós vamos tirar o ρ do diferencial, passa para o outro lado dividindo, né? Então ele vai sumir. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre r, derivada de r vezes vr em relação a r, mais 1 sobre r, derivada de vθ em relação a θ igual a zero. Tá? Tá aqui, ok? Novamente, tá? Passamos esse termo para o segundo meio. E a gente vai cancelar os dois r's aqui, que eles são iguais. Então vai ficar derivada de r, vr em relação a r é igual a menos derivada de vθ em relação a θ. Vθ é igual a menos, né? 8 mais 0,4r ao quadrado, fecha parênteses, que multiplica cosseno θ. dvθ em relação a θ vai dar, derivada do cosseno θ é menos seno θ. Com esse menos aqui vai ficar positivo, ok? Então, e isso, o derivada de r, vr e dr, a gente substitui no dvθ dθ, que aqui é negativo, então o negativo volta. Então vai ficar menos o 8 mais 0,4 sobre r ao quadrado seno θ. Ok? Então, ó, essa derivada é igual a esse termo aqui. A gente vai passar o dr para o segundo membro e vamos fazer a integração do diferencial de r vezes vr, que é igual a integral desse termo todo vezes seno θ dr. Tá? A integral do diferencial r vezes vr dá r vezes vr, que é igual... Então, nós temos aqui a integral desse termo aqui, esse seno θ em dr. Tá? Então, ó, o menos seno θ vai para fora da integral. Então, vai ficar integral de 8 mais 0,4 sobre r ao quadrado dr.
tá? Bom, então, vamos integrar, né? É 0,4 sobre r ao quadrado, que é igual a 8 mais 0,4 vezes r elevado a menos 2. Tá? Então, essa integral vai dar, o 8 vai dar 8r, e o 0,4 vezes r elevado a menos 2 mais 1 dá menos 1 desce aqui, aparece o sinal menos, vai ficar r menos 1, que é outra coisa que dividido por r, mais a constante de integração, ok? Então, ó, VR dividido por R, tá? Tudo, vai ficar menos seno θ, que multiplica 8 menos 0,4 r ao quadrado, mais c sobre r. E aí vamos substituir a condição de contorno. VR de meio e θ é igual a zero. Então, ó, zero é igual, né? Zero menos seno θ, que multiplica 8 menos 0,4 por meio ao quadrado, mais c sobre meio. Fazendo essas contas, c é igual a 3,2 seno θ. Então, VR vai ficar menos seno θ, que multiplica 8 menos 0,4 r ao quadrado, mais 3,2 seno θ sobre r. A velocidade na forma vetorial vai ficar menos seno θ, que multiplica 8 menos 0,4 r ao quadrado, mais 3,2 seno θ sobre r. Tudo isso é o ER, tá? Menos o 8 mais 0,4 r ao quadrado, cosseno θ e θ, ok? Tá? Então, ó, todo o termo da velocidade na direção radial, R, menos o termo aqui na direção circunferencial. Beleza? Tá? Tinha faltado colocar entre colchetes aqui, ok?